Que a paz de Jesus continue em nossos corações, nesse ambiente e conosco. Algum tempo atrás, a Dona Isaura me convidou, né, para fazer essa palestra e não tive como negar, pelo modo carinhoso como ela me pediu, né? Julho, dia 27, a palestra é sua. Então não tive como negar. E aí ela me pegou de calças curtas, porque sempre eu tenho uma palestra pronta. A gente nunca sabe quando vai receber esse convite tão carinhoso assim, né? Aí eu fiquei pensando, né? Que tema que eu vou abordar, né? Na verdade, não é uma palestra, né? Eu sempre coloco que é uma dissertação, né? Palestra é de Valdo, né? Arthur Valadares. A gente faz uma dissertação, a gente faz um estudo e eu tento trazer aquilo que a gente estudou. Então a gente acaba aprendendo mais aqui em cima também, né? Mas eu fiquei pensando, que assunto que eu vou abordar, né? Aí eu pensei e decidi, vou conversar com a minha esposa. Aí perguntei para ela, e o que eu faço, né? Que tema? Eu estou sem intuição para fazer um tema, né? Uma dissertação, né? Ela falou, como você não sabe? Se não está acontecendo uns fatos com você ultimamente? Eu explico. Passei por uns momentos aí um pouquinho complicados ultimamente, aí durante as manhãs que eu costumo fazer a leitura do Evangelho, né? Eu abri o Evangelho e saía lá, fé. Aí no dia seguinte, a fé. Aí no outro dia, a fé. Falei, gente, esse livro está viciado, né? Deixa eu trocar o livro. Eu sempre tenho o Evangelho na sala e no quarto. Troquei o Evangelho, fé. Então, sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje, a fé. Mas antes de falar da fé, é interessante a gente entender um pouquinho como é que o homem entende a fé, né? Então, desde a criação, ou melhor, desde o momento em que o homem se entendeu como ser humano, né, como individualidade, ele entendia, na verdade, apenas as forças da natureza, né? Ele entendia assim, o temor que ele tinha dos vulcões, das tempestades, né? Ele não tinha inteligência ainda suficiente para imaginar uma força superior. Então, para ele, essa força superior era representada através do medo, né? E o medo, portanto, lhe mostrava que existia algo superior. E esse algo superior ele via através das forças da natureza. Até então, ele era incapaz de entender o Criador como nós hoje vamos tentar mostrar como ele é para nós, né? Então, ele começa a ver como essa força através das forças da natureza. Posteriormente, ele vai buscando a idolatria através dos ídolos, né, de pedra. E se a gente for pegar a história da civilização, né, eu curto muito assistir History Channel, Discovery, e a gente vai tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais da história da humanidade. Então a gente percebe lá Stonehenge, a Ilha de Páscoa, você vê lá os monumentos de pedra, que era uma forma que o ser humano estava tentando ainda não era uma personificação, era uma representação material. O homem ainda via, ele precisava da matéria para entender esse ser superior. Mais tarde, ou quase que na mesma época, ele também via essa representação, a gente chama de fitolatria, também em relação aos vegetais, né? A árvore sagrada. Ainda hoje, como a gente vive num planeta de provas e expiações, a gente ainda tem vários povos em diversos níveis de evolução, né? Então a gente tem lá os povos ainda silvícolas que ainda veneram as árvores que eles a consideram como sendo sagrada. Depois, mais um pouquinho à frente, ele também venera os animais, que é o caso dos egípcios, né? Que viam nos animais a representação. Através da personalidade daquele animal, ele via a representação de um ser superior. E, finalmente, mas não tão finalmente assim, o ser humano já um pouco mais avançado, já um pouco mais
com a inteligência capaz de entender, ele busca esse ser superior na representação de si próprio. Então, ele, através do antropoformismo, ele acha que Deus é igual a ele próprio. Ele não tem referencial ainda, né? Ele está numa fase ainda que ele não consegue ver um ser superior e imaterial. Ele precisa de ter essa condição palpável, né? Até lembrando um pouco da época de Moisés, né? Não sei se vocês se recordam das escrituras do Êxodo, e que Moisés sobe a montanha para buscar as palavras de Deus, né? Para buscar as orientações, e quando ele volta, o povo está lá todo reunido, cansado de esperar Moisés, e fizeram um ídolo, porque era uma necessidade que o ser humano tinha de ter algo, uma representação material ainda, né? Então, nessa passagem do Livro dos Espíritos, ela deixa bem claro que o homem primitivo, ele entendia Deus como um ser antropomórfico, ou seja, a sua imagem. E a partir daí, se ele vê Deus à sua imagem, obviamente que ele está associando esse Deus com os mesmos vícios que ele tem, só que em superlativo, né? Então é o Deus da guerra, é o Deus da ira, se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Ele via a potência de Deus na possibilidade desse Deus dar a ele a capacidade de vencer guerras, né? É a maneira que o ser humano encontrava de representar Deus, ou seja, a si próprio. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto. Está no Livro dos Espíritos 667. Peguei apenas uma parte desse estudo. Mas que dedução que a gente pode tirar do fato do ser humano sempre ter esse instinto interior, né? Seja adorando uma pedra, seja adorando uma árvore, temendo os raios, os trovões, da onde vem esse instinto, né? E a resposta vem através do Livro dos Espíritos, na questão número 5, a mais óbvia e lógica possível, né? A de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Se a gente for... se alguém ainda tem a dúvida, né, por mais cético que seja, eu convido à noite, com o céu não nublado, mas um céu estrelado, contemplar as estrelas do céu, né, e começar a imaginar quem que fez tudo aquilo, da onde surgiu tudo aquilo. A gente vai ver um pouco mais para frente essa questão da visão científica, e a gente vai abordar isso um pouco melhor. Mas antes, vamos tentar entender um pouco mais, então, a questão de como a gente entende Deus, né? Tem um filminho aqui para a gente tentar entender. Você é uma rainha. É bela. Isso, muito bonita. É, super poderosa, assim. Rainha Elizabeth. Não, cara. Pelo amor de Deus, César, eu falei bonita. Bonita, cara. Fizeram até um filme dela. É. Tá, peraí. Rainha. Isso. Bela. Isso. Morri envenenada. É. Nem, ó. Você entregou tudo. Ah, Cleópatra. Também depois dessa quem não ia acertar, né? Mas também se eu não desse a dica, a gente ia ficar até amanhã, porque ele tá muito também mole. tem isso, Pela meia hora já. Tá, agora é minha vez. Vai. Vai lá. Eu sou um homem. Não. Não? Então sou uma mulher. Não. Então um bicho. Não é bicho. Não, gente, assim tá difícil. Me dá uma dica então, né? Você é o criador. Ah, mas aí você deu a resposta. Criador? Mas criador de quê? De quê? Criador de tudo. De tudo. Olha, você é o início, o fim... E o meio? Eu sou Raul Seixas. Não, que isso? Que isso? Quem é Raul Seixas? Mas a música é dele. Não, meu filho, você é a inteligência suprema. Inteligência Suprema? Suprema. Einstein? Você sabe o que é suprema? Não. Você é uma inteligência ao infinito. Aliás, você é o infinito. O que é infinito o que, ô cabeção? Infinito é só um detalhe. Não confunde. Olha só, você não é homem, você não é mulher, você não é bicho. Para tudo. Zera. Vamos zerar, tá bom? Vamos Começar do zero? Vamos começar. Tá, zerou. Tá zerado? Tá zerado. Isso, Vamos lá. Tá, não sou homem. Não. Não sou mulher. Também não. Também não sou bicho. Não é. Tá, então eu sou feito de quê? De nuvem.
Ô, César, não dá pra dizer do que ele é feito. A gente não tem tutano, assim, pra gente entender do que ele é feito. Porque você não é feito assim de uma coisa, porque você é imaterial, imutável, único, todo-poderoso, justo e bom. Você é a causa primária de todas as coisas. Agora ficou mole demais, pô. Com essa dica ele vai acertar. Agora eu mato. Eu sou o Big Bang. Você é uma mula. Posso tentar? Tenta aí. Olha, vou avisando. Tá difícil. Pai, o que você faria se eu sumisse? Que isso, Pedrinho? Que papo é esse agora? Se eu saísse do colégio e não voltasse pra casa? Ué, eu chamava a polícia, ué. E se a polícia não fizesse nada? Ué, se a polícia não fizesse nada, eu mesmo ia atrás de você até o fim do mundo, meu filho. Mas se nada adiantasse fazer e você nunca mais me achasse? Sei, meu filho. Eu sou assim que eu nunca ia desistir de você. Eu acho que todos os dias eu ia rezar pedindo a Deus pra que você... Eu sou o Disque Denúncia! Vocês perceberam que é difícil conceber Deus, né? Até, quer dizer, ali não está um povo da idade das pedras, né? É um povo contemporâneo nosso, né? Então é difícil a gente tentar explicar com o nosso vocabulário. O próprio Livro dos Espíritos, na segunda parte, que trata da origem do homem, os espíritos superiores dizem assim, claro que em outros termos, que nem eles próprios sabem, na verdade, como surgiu o homem. Mas mesmo que eles soubessem, nós ainda não temos, no nosso estágio de evolução, como ela falou, tutano, né? Capacidade de entender essa origem e até o próprio Deus. Então, eles se limitaram, mas apesar de ser didático, né? Que a gente tem que entender Deus como sendo a causa primária e inteligente de todas as coisas, ou todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, né? Que foi esse princípio, inclusive, que levou Kardec a fazer as pesquisas dele, quando ele percebeu que quando as mesas se giravam, ou quando existia uma lógica entre pergunta e resposta, é que existia algo por trás disso tudo. Se a gente pudesse fazer um resumo das etapas que o ser humano procura entender Deus, a gente poderia resumir em três etapas, vai? A primeira delas, quando ele procura entender o que é Deus. Então, para ele, Deus ele representa em algo material, palpável, né? Que é a árvore, que é a pedra, que ele busca ter algo para ver e para sentir. Posteriormente, um pouco mais avançado, ele procura associar a sua inteligência, ou melhor, a inteligência suprema à sua própria situação. Então, ele já vê uma visão antropomórfica de Deus, ou seja, a sua própria cópia, a sua própria imagem e, consequentemente, aos seus vícios e defeitos. Hoje, com o advento do Espiritismo e com a inteligência, né, com a lucidez de Allan Kardec, ele nos trouxe o que é Deus, né? Aí é algo mais complexo. Ele está buscando a natureza íntima, a essência, o que realmente é Deus. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele faz essa questão: o que é Deus? E a explicação que vem dos espíritos superiores é simples, direta e, como eu disse, didática. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por mais que a gente entenda hoje, como a gente estava falando agora há pouco da ciência, à medida que o homem vai avançando a sua inteligência, seja através do seu esforço, né, que a gente percebe que nós não poderíamos estar falando isso da forma como nós estamos falando há
há 200, há 300, há 500 anos atrás, porque nós não conceberíamos Deus da forma como a gente concebe. Até no vídeo lá, quando foi falado, eu sou a origem, é o Big Bang, né? A ciência é um complemento da religião, ambas têm que caminhar juntas. Mesmo o caso do Big Bang, por mais que existam ainda cientistas céticos, isso faz parte, a gente tem que considerar, porque são inteligências que estão, de alguma forma, mesmo de forma cética, ajudando a nossa compreensão. Quando você vai até o Big Bang, poxa, é um momento em que uma matéria, houve uma explosão. Mas como assim explosão? Quem causou a explosão? O que tinha naquele momento para causar essa explosão de matéria? Então, cada vez que você vai fazendo questões, outras questões surgem. E é aí que a ciência se alia à religião para nos ajudar a compreender a existência de Deus e muito mais do que isso. Louis Pasteur, ele tem uma frase que deixa isso bem claro. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Quando você fica no achismo, você não sai da crença sem fundamento, né? Da crença sem argumentos. Quando você começa a se aprofundar, você começa a estudar e buscar sinceramente explicações, a ideia de Deus vai ficando cada vez mais clara. Ou aquele axioma que todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente, associada, atribuída ao caso do Big Bang, a gente vai ver que não pode ter surgido por geração espontânea, simplesmente, né? Tendo considerado essas questões acerca de Deus, vamos partir agora porque realmente a gente está propondo a falar com vocês. O que é a fé? A fé, então, até um tempo atrás, era compreendida apenas pelo lado religioso. Nós vamos pegar as definições de Kardec, que ele separa a fé entre humana e fé divina. Na visão de Kardec, a confiança nas suas próprias forças do ser humano, ou seja, ele próprio, torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Então, além da questão da fé em si religiosa, da existência de um Deus superior, o Kardec também fala que a fé é a confiança nas suas próprias forças. A fé, outra definição, a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Nesse caso, o poder da fé, de modo direto e especial, está atribuído à força magnética. Vocês já devem ter visto algumas vezes alguns palestrantes aqui dizerem que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, quando a gente tem essa fé do ponto de vista humano, que é acreditar que você consegue fazer algo por si só, você está magneticamente movimentando esse fluido cósmico universal, propiciando que aquilo, de alguma forma, venha a acontecer. A gente ouve falar, olha, pensamento positivo, né, que as coisas vão acontecer. Mais uma definição não menos importante. Fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim, espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Quem a possui caminha com absoluta segurança. Ela pode dar lugar a que se executem grandes coisas. Não podemos, nesse caso, a gente não pode confundir fé com presunção, né? A fé, nesse caso, apesar de você
confiar em si próprio e dar essa explicação, essa lucidez que o Kardec nos trouxe, de você conseguir nas pequenas coisas e aos poucos você vai adquirindo força para fazer grandes coisas, não pode ser desassociada da humildade perante Deus. E aí que vem a definição divina, trazida pelos espíritos superiores, que a fé não é somente a força física, intelectual ou moral, também existe um aspecto emocional, sentimento. Então ele diz assim, a fé sincera e verdadeira é calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Veja que fundo, né, que profundo que é esse ponto de apoio na inteligência. A partir do momento que eu começo a entender Deus da forma como a gente tentou explicar aqui, que Ele é a causa primária de todas as coisas, né, a causa inteligente primária de todas as coisas, eu começo a estudar as leis divinas, os processos que a gente tem sempre estudado aqui também, sobre a reencarnação, eu começo a ter a fé baseado no raciocínio, na compreensão de que as coisas acontecem não por si só apenas, mas para que ela acontece. Ela tem um motivo, ela tem uma razão. Então, não basta simplesmente a gente achar que basta pedir e as coisas vão acontecer, né? Nosso amiguinho aqui, o Cascão, né? Me ajuda a tirar notas boas na prova, né? Com muita fé, com muita perseverança, eu acredito que eu vou tirar, eu tenho a fé humana também, mas se não estudar, não vai. Ou seja, a gente tem que associar a fé humana, que é a vontade, é o esforço, a fé divina, que é a oportunidade e a confiança no ser superior. Só a confiança no ser superior é bom, mas não basta. A gente tem que ter a nossa parte, tem que fazer o nosso esforço. O senhor Anésio dá um exemplo interessante, a gente brinca de vez em quando, ele fala assim, eu tenho fé, vou atravessar Maurício Galli 6h30 de olhos fechados. Isso não é fé raciocinada, né? O fato de você achar, eu tenho fé, vou me jogar de uma montanha, é suicídio, né? Então, a fé ela tem que estar associada ao raciocínio. E mais do que isso, a fé, para ser proveitosa, como diz também no capítulo 19 do Evangelho, tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. O que é a fé ativa? Se eu acredito no amor, se eu acredito na caridade, não basta somente acreditar, eu tenho que vivenciar isso, né? Como diz a Madre Teresa de Calcutá, as mãos que ajudam são mais sagradas do que a boca que ora. A gente tem que ter atividade, a gente tem que ter ação e exemplificar a fé através do exemplo. E aí ele faz a continuação. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? O Emmanuel, ele é, como sempre, né, claro, didático, ele vai nos ajudar a entender um pouco mais tudo isso que a gente acabou de ler no Evangelho. Então ele fala assim, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Olha aqui agora, que eu acho que é o ponto principal do nosso estudo hoje. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade, e não mais dizer, eu creio, simplesmente,
mas afirmar eu sei. Todos os valores da razão tocados pela luz com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. É a trindade que havia sido comentada no Evangelho, né? Você tem que ter o raciocínio, você acreditar, você crer, não simplesmente porque pediram para você crer. Por que você crê em Deus? Porque sim. Como dizia lá no Castelo Rá-Tim-Bum, porque sim não é resposta, né? Então, ele quer que a gente creia, ele nos ensina, ele nos elucida, dizendo, olha, quando você tiver fé, é quando você realmente saber o motivo pelo qual você tem fé, associado ao sentimento puro de você colocar essa fé em prática. Aí ele complementa, traduzindo a certeza na assistência de Deus, a fé, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. Ou seja, eu estou enfrentando os problemas, eu sei por que eu estou passando por aquilo. Isso é fé. Significa a humanidade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. É você deixar-se, a tua fé se baseia agora na confiança em Deus. Você sabe que se Deus é bom, é misericordioso, tudo que acontece para você não acontece sem a vontade dEle. Sim, temos o nosso livre-arbítrio, temos as nossas decisões, as nossas escolhas, mas mesmo elas não vão ficar sem a destinação, sem a orientação que você necessita. A fé pode ser imposta? Se a gente está falando aqui agora que a fé tem que ser raciocinada, ela pode ser imposta? A resposta a gente vê no Evangelho, no capítulo 19, no item 7. Ela fala assim, não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Nessa parte do Evangelho, que eu convido a vocês a lerem, você vai ver que lá, inclusive, fala que a mediunidade ela é propiciada a todos os níveis sociais, todas as raças, aos credos, justamente dando essa oportunidade para que ninguém possa dizer, eu quero ter fé, mas eu não tive oportunidade. Se você quiser, ela pode ser adquirida. E como é que a gente adquire a fé? Através da ciência, através do estudo, através do entendimento dos fatos que nos acontecem. A gente vai conseguir entender o significado da fé. Então, a fé pode ser desenvolvida, se ela não pode ser imposta, porque a gente estaria rompendo, né? A gente estaria desrespeitando a opinião alheia, ela pode ser desenvolvida, né? Então, Joana de Ângeles vem nos trazer, a fé, além de virtude espontânea, lembra como nós falamos que a fé, na definição dos espíritos superiores, que ela é um instinto que já é inato ao homem, além da fé ser uma virtude espontânea, ela também é uma conquista intelectual. À medida que a gente vai entendendo, a gente vai estudando, a gente vai a desenvolvendo. Necessário, no entanto, diz ela, refletir melhor para fixá-la em profundidade, adubá-la com valiosos recursos da oração e do trabalho edificante, a fim de que não desapareça. Ou seja, ela reforçando aquilo que o Evangelho e o Emmanuel vem nos orientando. Não basta ter fé, mesmo a raciocinada. A gente tem que estar associada a essa fé ao amor, ao sentimento, à sua própria reforma interior. Tem uma história, que eu confesso não saber o autor dela, que fala um pouco dessa questão da fé, né? Geralmente, quando a gente é criança, né, acho que quem não deve ter lembrado, no momento da infância, vai descascar uma mexerica, especialmente aquela morcote,
é difícil, né? A criança tem um dedo frágil, não consegue abrir. Então, geralmente, a gente pedia para o pai, para a mãe, começa o começo, né? Porque ela só abrir a tampinha, a gente vai e consegue fazer o resto, né? Só que o pai, quando percebia que era uma tangerina um pouquinho mais complicada, mais dura, ele mesmo até descascava ela inteira e nos dava, né? Então, essa história do pai começa o começo, é um cidadão que conta isso, né? Ele está contando, dizendo que na infância, quando ele tinha dificuldade para descascar uma mexerica, ele pedia ajuda do pai. E que muitas vezes o pai, vendo que a tangerina era dura, ele descascava ela inteira. Deus faz assim com a gente também. Quando a gente tem uma tangerina dura, a gente pede para Ele, Pai, começa o começo para mim, ajuda-me, orienta-me, me inspira. E Ele é tão bom e misericordioso que às vezes Ele descasca a tangerina inteira. Então, quando a vida parecer muito difícil como a casca de uma tangerina para as mãos frágeis de uma criança, lembremos-nos de suplicar o auxílio divino. A gente sempre lembrando que a gente nunca está sozinho, a gente está sempre amparado. Mas como é que a gente pode pedir esse auxílio divino? Como que a gente pede essa ajuda? Através da prece. E a oração associada à fé aumenta essa energia, aumenta essa força, aumenta essa disposição que nós vimos até agora. Eu vou ler esse trecho. Está sendo muita leitura, mas eu julgo que é importante. Tá? É do livro Missionários da Luz, ditado por André Luiz, Psicografia de Chico. A prece, para a gente entender, né, não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Olha só, revela a nossa origem divina. Se nós somos origem divina, talvez foi por esse motivo que lá atrás nós buscássemos, através do antropoformismo, a semelhança, achar que Deus é semelhante a nós. Porque intuitivamente a gente sabe da nossa origem. Aí ele continua, dentro dessa realização, o Espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Então, se você associa a oração à fé, você faz coisas que sequer possa imaginar. O poder da fé. Quando você associa fé à humana, à vontade, à coragem, à perseverança, à confiança em Deus, a fé pode mover montanhas. E foi por isso que Jesus, em Mateus, disse assim, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mostarda, não sei se vocês já viram, é um grãozinho pequenininho, então ele fala que a gente não sabe a capacidade, a potência que nós temos, o poder que nós temos de fazer coisas que sequer ainda imaginamos. Mas que montanhas são essas que a gente tem capacidade de mover? São as montanhas interiores, são as montanhas que são os obstáculos à nossa evolução, são as montanhas que nos impedem de chegar até Deus. É o egoísmo, é o orgulho, a ignorância, do ponto de vista da falta de ciência, né? É a vaidade, enfim, entre outros motivos, entre outros fatores que ainda precisamos trabalhar em nós, né? Então a gente tem que iniciar a praticar a fé em nós mesmos, né? A mudar em nós, a remover em nós as montanhas que ainda existem dentro de cada um. Eu vou
terminar a explanação com um caso, né? Foi até interessante, como eu tinha explicado, que a dona Isaura me chamou, e eu não sabia que tema que eu iria abordar. Na semana passada, eu fui convidado para um churrasco com alguns amigos, né? E encontrei essas duas pessoas. Essa pessoa aqui, que eu não me lembro o nome, né? Ele contou um caso para a gente lá, um caos, né? Como diz o Rolando Boldrin. Ele era motorista de uma empresa de ônibus e começou a sentir fortes dores no braço. E aí ele procurou um médico, o médico pediu os exames normais de sangue, né? E aí, quando ele trouxe o resultado, ele descobriu, o médico falou para ele, não, ó, você está com uma alteração aqui nas plaquetas, mas ó, fica tranquilo. Aí deu para ele lá um anti-inflamatório, um analgésico e mandou ele embora. Só que a dor continuava, era forte a dor. Aí ele resolveu procurar um outro médico. E esse outro médico pediu um novo exame de sangue. Aí, quando esse novo médico comparou os dois exames, falou, olha, você está com as plaquetas aqui muito alteradas. Geralmente a plaqueta, eu não sou médico, mas segundo o que o médico disse a ele, olha, geralmente o padrão, a referência é 450, você está com 938. Ou seja, ele estava com indícios de que estava com câncer, né? Ele ficou triste, né? Óbvio, né? Todos nós ficaríamos no lugar dele. Mas ele, como vocês podem ver, ele é um violeiro, né? E ele é acostumado em tocar em festas, como a que a gente foi, né? Festas religiosas. E ele estava, naquela semana que ele foi ao médico, ele já tinha assumido um compromisso de fazer uma participação numa festa religiosa em Trindade, no estado de Goiás. E aí, chegando lá, ele foi na excursão com os amigos, com as amigas, as senhoras também que foram juntos. E chegando lá, eles chegaram cedo, antes da festa, eles foram conhecer a cidade. E foi conhecer uma igreja que tinha lá, que é famosa, ele foi conhecer a igreja. E aí ele sentiu algo diferente. Falou, bom, amanhã eu vou vir na missa, 5 horas da manhã ia ter a missa, ele foi na missa. E aí ele pediu com muita fé, pediu mesmo, com essa simplicidade que ele aparenta, ele é simples mesmo, mas ele tem uma fé muito, muito grande. Ele pediu, e ele disse que ouviu no ouvido, olha, o seu pedido vai ser atendido. Ele chegou, voltou para o quarto do hotel, quando estava aquele amigo dele, e falou, olha, estou curado, me curei. Mas como assim, estou curado, me curei? Não, eu estou curado. Tenho certeza, eu estou curado. Aí participaram da festa e eles voltaram para casa e no dia seguinte ele já tinha um médico, né? O médico novamente pediu um novo exame para começar o tratamento, porque já tinha se passado acho que uns 15 dias, ele queria ver como é que estava o nível de plaquetas. O médico olhou e falou, você foi em que laboratório? Você mudou de laboratório? Falou, não mesmo. Não, então você vai mudar, você vai fazer de novo esse exame. Aí mudou de laboratório, fez o exame. As plaquetas tinham caído para 300. Então, o médico falou para ele, olha, não tem explicação, né? E aí, esse amigo dele, que é violeiro, eu peço a permissão de vocês para tocar uma música que ele fez, esse aqui, fez para ele, contando essa história. Eu saí da querida Rincão, com destino estado de Goiás. Minha fé que já era bem grande, eu confesso por Deus, aumentou muito mais. Ao chegar na pequena cidade de nome Trindade, algo aconteceu. Eu senti muita coisa ali, então percebi que era a casa de Deus. Caminhando entre
não ter sido curado e até aleijado voltava a andar. Eu fiquei muito impressionado quando numa sala me pus a olhar. Tinha tantos instrumentos guardados, sendo o resultado da fé do lugar. Os exames que eu havia feito acusavam plaquetas demais, e o quadro que eu apresentava já preocupava os doutores bem mais. A saúde vinha apresentando mudança em meu corpo já debilitado. Precisava tomar providência com muita urgência para eu ser curado. No outro dia acordei de manhã e peguei em alguns adereços. Fui levar à beira do altar, pois para me curar ali não tinha preço. Sou bem simples, também sou matuto, e pra ir ao Senhor não precisei de terno. E assim, me sentindo à vontade, me pus de joelho junto ao Pai Eterno. Fazer a minha oração e pedir pro Senhor me curar, eu senti a grande reação em meu corpo, então vi tudo arrepiar. Foi aí que senti um calor e alguém me falou junto aos meus ouvidos: amanhã, quando amanhecer, você vai perceber seu pedido atendido. Voltar para casa com fé, fui cedinho pro laboratório, repeti os exames que fiz na espera, feliz com lágrimas nos olhos. O doutor, ao ver o resultado, um tanto assustado, assim me falou: sua fé, pode crer, é demais, eu confesso, rapaz. O bom Deus te curou. Que todos, então, possamos ter essa simplicidade de fé, mas tão forte o suficiente. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos.